Bem-vindo a mais um programa Falando de Enem com Beduca, e hoje nós estamos recebendo aqui o Felipe Ghisoli, professor de física. O cara é fera e ele diz que consegue traduzir a física para poesia e para arte. Ele vai estar com a gente aqui hoje. Segura um pouquinho aí, nós só vamos rodar a vinheta e já estamos chegando. Estamos aqui hoje recebendo o Felipe Ghisoli, professor de física. O cara é fera. Felipe, seja muito bem-vindo. Muito prazer. Muito bom ter você aqui. Igualmente estar aqui com você, William. Vou começar fazendo uma pergunta assim polêmica. Física é coisa pra gente doido, né? Eu acho que não, eu penso que não. Existe esse estereótipo, igual a gente estava conversando mais cedo, né? Mas eu penso que não. Em alguma medida, como eu estava falando aqui, e como você abriu o programa, eu acho que a física, ela se aproxima, a ciência de modo geral, mas a física principalmente, que é com que eu trabalho, ela se aproxima muito da arte. Porque o que é a arte? A gente estava conversando aqui, né? Um poeta observa alguma coisa, escreve um poema que tente traduzir aquilo que ele observou e sentiu ali. O físico faz meio que isso. Inclusive o Einstein falava que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Para mim ele foi um grande artista antes de ser um grande cientista. A física ela faz isso. O físico observa um fenômeno da natureza e traduz, sintetiza aquilo por uma equação. Não num poema, mas num poema matemático, né? A linguagem que a física usa é a matemática. Então, em alguma medida, tem esse estereótipo, às vezes, de ser meio doido, porque o físico carrega meio que essa rebeldia do artista, em alguma medida. Eu, pelo menos, penso assim. Então, talvez um pouco. Falando de arte aí, né, você já falou um pouquinho, você tem assim uma marca registrada sua que as pessoas falam assim, isso aqui é Felipe Ghisoli ensinando física pra gente? Sim, eu tenho o meu canal no YouTube, se chama Universo Narrado, e lá eu tento aproximar esse diálogo da ciência e da arte, tentando mostrar a física sob uma ótica diferente, exatamente dessa forma que eu falei aqui. Como é que foi essa introdução, né? Por que física? Né? Alguém te influenciou? Como é que você começou com esse negócio? Conta um pouquinho do início, assim, da sua trajetória e até hoje, aonde você dá aula, né? Em quais cursinhos pré-vestibulares, aonde, qual que é a sua experiência com física, com sala de aula? Interessante isso, William. Eu me interessei por física, desde a época de escola eu achava legal física, matemática, mas eu gostava muito também de história, de sociologia. Inclusive as aulas que eu mais gostava eram as de história, de sociologia, de filosofia. Eu acabei entrando na faculdade de engenharia, porque eu era bom em matemática, física, gostava. Estudei 7 períodos de engenharia, no finalzinho eu saí fora e mudei para física. Eu já estava dando aula já há um tempo, nessa época, e eu acabei optando por seguir a carreira da física, porque eu gostava muito da física pura mesmo, de entender a natureza, porque física é isso, né? Tentar entender a natureza. Muito mais do que fórmulas, aquela coisa meio fechada, mas a física é entender o universo em que a gente habita. E eu me interessei muito por educação também, por dar aula, então já tem uns 4, 5 anos que eu estou dando aula aqui em Belo Horizonte, né? Eu trabalho no Colégio Pré-Vestibular Bernoulli, também trabalho no Pré-Vestibular Certa e dou aula num curso online também que é o Quadro. Aí é um curso que está para o Brasil inteiro. Muito legal. Me fala assim, a física, ela tem um macete específico assim para aprender? Como é que você aprende física, né? Porque quando você pensa assim, em geografia, poxa, eu vou ler, né? Eu vou ler bastante ali, eu vou memorizar, eu vou entender, claro, né? De repente fazer um resumo. Então, física, a gente estuda física da mesma maneira que a gente estuda outras disciplinas? Como é que é? Qual que é a dica que você dá para quem precisa aprender física? Essa é uma conversa importante até, né? Eu acho que o jeito de estudar a física é um pouco diferente, sim, do que a gente estuda outras disciplinas. Se eu puder dar 3 dicas aqui para o aluno que estiver estudando e quiser captar alguma coisa, a primeira delas seria para ele saber matemática. Igual a gente estava conversando, a física ela é escrita em linguagem de matemática. Então, se o cara tem dificuldade em matemática, naturalmente ele vai ter dificuldade em física. Então, não dá para fugir disso não, você vai ter que saber matemática. Uma segunda dica que eu dou para o aluno é que ele sempre procure desenhar os problemas. Pode parecer simples ou uma perda de tempo, né? Vamos desenhar o que está acontecendo ali na questão, mas isso ajuda muito, ajuda a visualizar qual é o problema. Não, tem uma força tal, um bloco tal, desenho, ele consegue enxergar o que está acontecendo e isso pode facilitar muito na hora de resolver um problema. E uma terceira dica seria, na verdade, o aluno abrir um pouco a cabeça. Não ficar muito bitolado nessa questão das formas, não, que eu sei todas as formas, às vezes o aluno sabe todas as formas, mas não consegue resolver um problema. Porque física é mais do que isso, como eu estava dizendo, então é você entender como é que funciona um fenômeno. Então, entenda aquele fenômeno, depois você entende como que matematicamente aquele fenômeno é descrito, então é abrir um pouco a cabeça para buscar um entendimento mais amplo das coisas, mais do que só decorar fórmulas ou decorar macetes, porque às vezes isso ajuda o aluno a decorar, mas não dá para ele liberdade de resolver os problemas. Muito legal. Dá para se divertir
estudando física? É possível isso? Ué, eu acho que dá, né, William? Eu acho que dá. Eu, pelo menos, me divirto e conheço quem se diverte. Eu acho que o espírito tem que ser esse mesmo, buscar se divertir. Porque se em alguma medida é uma arte, como eu acredito que seja, é para ter prazer, né? Mas, enfim, tudo, se a gente enquadrar demais, pode ficar chato. Como a própria arte, ler um livro de literatura pode ser muito legal, muito prazeroso. Como o aluno pode às vezes achar chato. Tudo depende de como que a gente apresenta, de como ele vê aquilo. Então, acho que sim, a física, assim como a literatura, pode ser divertida, pode ser muito prazerosa. Mas depende de como que a gente está aberto para receber ela. E qual que é o feedback assim, dos alunos dentro de sala de aula? O que eles falam, né? De uma maneira geral, quem está ali, quem às vezes chega com a visão da física e à medida que vai conhecendo, vai gostando do professor, vai entendendo um pouco mais, eles chegam a dar esse feedback que está mudando, que está valendo a pena, vamos falar assim, que essa visão que antes era de uma forma passou a ser de outra. Você tem muito tipo de feedback assim? Tem alguns feedbacks, isso é bem legal e eu entendo que esse é o meu maior desafio como professor, é tentar mostrar a física de um jeito diferente. Às vezes as limitações da sala de aula nos impossibilitam de fazer isso. Mas sim, tive retorno de vários alunos já que falaram que, comecei a ver a física de um jeito diferente, comecei a pensar de um jeito diferente, que eles abriu a cabeça para observar de um jeito que não observava antes, então acho que isso é muito gratificante, né? Muito legal. Muito bom, cara, muito bom. Estamos chegando no final do primeiro bloco, daqui a pouco nós estamos voltando com o Felipe Ghisoli e ele vai falar assim sobre os conteúdos. Né? O que mais cai no Enem, o que você precisa saber, dicas, então segura aí que a gente já está voltando. Pensando em fazer faculdade? Olha no Beduca! Lá tem informações de todas as faculdades e cursos do Brasil, datas dos vestibulares, notas de corte, valores das mensalidades, localizações dos campos, opiniões de alunos, notas do MEC e muito mais. Tá tudo lá! Foi feito para facilitar a vida do estudante. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Falando de Enem com Beduca e hoje nós estamos recebendo aqui o Felipe Ghisoli, fera em física. Felipe, primeira coisa que eu quero te perguntar nesse segundo bloco é o seguinte, dá tempo de se preparar para o Enem faltando 3 meses? Quando eu falo se preparar, claro que tem gente que está começando agora, mas tem gente que estava mais devagar e deu uma acelerada. Como é que é nessa reta final? Faltando praticamente aí 3 meses para o Enem, dá para se preparar? Olha, eu acho, William, que o ideal nesses 3 meses é o aluno usar para revisar, para estudar os tópicos mais importantes. Se preparar, depende de qual curso a pessoa quer, de qual faculdade que ela quer entrar, então pessoas diferentes vão precisar de notas diferentes, de desempenhos diferentes no Enem. Mas eu acho que o ideal nesses 3 meses é o aluno focar em fazer uma boa revisão, em pegar os tópicos que mais caem, estudar eles, porque o tempo é curto, então ele tem que saber se organizar bem e dar prioridade para o que mais cai na prova. Ok, antes da gente falar dos tópicos que mais caem, a física, qual que é o papel dela dentro da prova do Enem, né? Qual que é a importância que tem a física? Ela é mais importante, ela é menos importante? Ela é tão importante, por exemplo, quanto uma redação ou quanto geografia? Como é que está a física dentro da prova do Enem? Atualmente a prova do Enem funciona como, né? Acaba que o que tem mais, não peso, né? Depende das universidades, né? Porque o aluno faz o Enem, depois através do SISU ele joga essa nota para diferentes universidades, para a UFMG, para a USP, ou o que for. Dependendo da faculdade, ela vai dar um peso diferente para algumas provas. Então tem algumas faculdades que para um curso de engenharia vai ter um peso maior para matemática, para ciência da natureza. Isso pode alterar a nota do aluno dependendo da faculdade que ele quer entrar. Mas de modo geral, sem considerar essas nuances aí das faculdades, o que acontece é o seguinte, matemática por si só é uma prova que vale 1000 pontos e redação por si só é uma prova que vale 1000 pontos. Então são 2 provas muito importantes que o aluno tem que saber bem. Aí ciência da natureza, linguagem, ciências humanas, cada uma das outras provas também valem 1000 pontos. Mas acaba que física tem um papel importante, sim, porque apesar de ela estar ali, junto naquelas 45 questões da prova de ciência da natureza, que valem 1000 pontos, ela acaba que tem um papel importante, por quê? Justamente porque a galera vai muito mal. Normalmente os alunos têm um desempenho baixo, o pessoal tem uma dificuldade sim em física, né? Isso em matemática acontece também, mas enfim, acaba que o aluno conseguiu aprender bem, consegue se dar bem na prova de física, justamente por ser uma prova em que os alunos não costumam ir tão bem, ele acaba que consegue se destacar. Então ela tem sim uma relevância importante dentro do escopo do Enem.
Ok, então vamos para a parte, vamos falar assim, que de repente quem está ali do lado de lá está aguardando o seguinte: quais são os assuntos, quais são os temas fundamentais, ou seja, aqueles que não tem como ficar de fora. Se o aluno tivesse que focar em algo, quais seriam os temas que ele precisaria focar nessa reta final para mandar muito bem em física no Enem? Olha, William, eu acho que é muito importante, tem alguns temas que são muito recorrentes, né? Não dá pra gente saber o que vai cair, mas analisando os anos anteriores, é muito importante um aluno saber sobre energia mecânica, energia elétrica, processo de conversão de energia, isso aí é aplicado a usinas, como é que funcionam usinas, né? Como que a energia se transforma. É importante o aluno saber também sobre ondulatória. Ondulatória é um assunto bastante recorrente. É importante ele saber sobre cinemática, principalmente gráficos de cinemática, saber interpretar gráficos, que é algo até uma habilidade da matemática também, mas que vai ser aplicada na física. Muito importante, isso vai aparecer muito na prova de matemática e muito em diversas questões de física. O aluno saber converter unidades, então manipular unidades, fazer conversões, isso vai ser muito recorrente também nos problemas de calcular, né? Então acho que esses são assuntos que são indispensáveis. O aluno saber bem a parte de energia, a parte de ondulatória, e saber bem gráficos de cinemática, né? Essas interpretações gráficas de problemas de movimento e principalmente a parte de matemática de conversão de unidades é algo que o aluno não pode deixar de saber. Muito difícil ir para a prova sem dominar bem isso. E física é uma matéria que a gente estuda assim mais sozinho, mais, vamos falar assim, em conjunto com outros colegas. É uma matéria que precisa de um professor. Como é que você vê isso? O estudo da física, eu acho que depende mais do aluno, né? Acho que vai ter gente que vai preferir estudar mais sozinho, tem gente que vai preferir estudar mais com os colegas. O que eu acho importante, uma conversa que a gente estava tendo aqui antes, sobre teoria e prática e exercícios, né? O que eu acho importante é o seguinte: a física, tão importante quanto você saber bem a teoria, é o aluno fazer, né, bastantes exercícios para que ele possa treinar bem aquilo. Eu estava comentando com você que as teorias são como se fossem ferramentas. Então, o aluno estuda uma ferramenta, ele sabe como é que funciona uma chave de boca, como é que é o tamanho dela, como é que é a abertura, mas se ele nunca pegar e usar para fazer alguma coisa, ele vai ter dificuldade. Então, tanto quando estudar a teoria, seja sozinho ou em grupo, vai dar preferência de cada um, é importante o aluno praticar para quando aparecer um problema na prova do Enem, ele já ter alguma familiaridade com aquilo, ele saber como que aquilo se aplica no problema, porque essa é uma dificuldade muito comum dos alunos. Às vezes eles entendem bem a matéria, a teoria, mas não conseguem aplicar aquilo no problema. Então é importante estar bem treinado em relação a isso aí. Legal. E tem um padrão, assim, na prova do Enem que vem se repetindo, assim, que o aluno pode falar assim: poxa, isso aqui vai ser também, se foi assim em 2017, 2018, vai ser a tendência, a probabilidade é grande que seja em 2019. Ou não tem isso? Cada ano a coisa pode mudar completamente. Eu acho que assim, o que tem acontecido é que a prova tem ficado um pouco mais conteudista. Então, assim, tem alguns assuntos que são mais recorrentes, como alguns que eu citei, mas o que acontece de forma geral é que, apesar da prova ficar um pouco mais conteudista, é difícil de saber. Vai ter, muito aluno quer saber, né? Vai ter mais questão teórica, vai ter mais questão de conta, de problemas. Isso depende muito, é difícil de prever porque realmente dá para ser qualquer coisa. Então, tem que estar bem preparado para o que for que vai aparecer na prova. Pessoal, nós já estamos caminhando aqui, o bate-papo tá bom, nós já estamos caminhando para o final e eu vou deixar agora, né, para o Felipe passar para a gente assim, uma dica final, um conselho, o que você fala para a turma que está se preparando, aquela mensagem final. Olha, pessoal, acho que o importante é você conseguir fazer uma preparação boa, não só do ponto de vista do estudo, mas também da sua saúde mental, você ficar numa boa, você curtir, sair com seus amigos quando é para sair. É claro que às vezes a gente precisa estudar, né, e vai ter que fazer algum sacrifício, mas é importante você chegar bem na prova. Às vezes o aluno estuda demais, mas chega na prova muito cansado, muito exausto mentalmente, né, e não consegue fazer uma boa prova. Já vi muitos alunos se preparando muito bem, mas chegam na prova muito cansados e não conseguem se dar bem. Então, faça o estudo, confie no seu trabalho, chega tranquilo na prova, chega descansado e faz a prova com a consciência de que você fez sua parte, deu o seu melhor. Então, é só fazer a prova ali e esperar o resultado. Muito obrigado. Acrescentou bastante. Viu? Valeu a participação. Você que acompanhou até agora, nós agradecemos aí. Obrigado por participar conosco, você que está do lado de lá. E na semana que vem estaremos aqui com mais gente fera falando sobre Enem. Até mais.